Oi, Psicodidactics! Meu nome é Carol, atrás da câmera temos o Mikael. Opa! Vulgo Chuchu. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Winnicott. Sobre os seus pontos principais, que são as 3 fases do desenvolvimento da criança, as funções de uma mãe suficientemente boa, verdadeiro e falso self. Então, vamos começar. Bom, o Winnicott ele é um psiquiatra infantil, ele lê Freud, ele lê Melanie Klein e ele se encontra mais ou menos no turminha do meio, que ele tanto contempla os dois como também os contesta. O Winnicott ele é um psicanalista, porém ele conversa muito com a fenomenologia e ele dá um enfoque muito grande ao ambiente, mas mesmo assim, mesmo dando esse enfoque ao ambiente, ele não é behaviorista, ele não é comportamental, e ele conversa com o fenômeno, mas ele é psicanalista, tá? Então, o Winnicott, ele dá o desenvolvimento... Ele dá não, né? Ele faz... Hã? Ele faz uma leitura, eu vou falar. Ele faz uma leitura do desenvolvimento da criança em 3 fases. Ah, e antes disso, antes de falar das fases, é importante a gente entender que o Winnicott entende o ser humano como um ser que tem propensão ao desenvolvimento, ou seja, ele está sempre sendo influenciado e o ser humano também ele é sempre suscetível à mudança, tá? Então, falando da primeira fase, que é a dependência absoluta, ele diz, como o próprio nome já diz, né, é porque a criança, o bebê, na verdade, ele é dependente 100% do ambiente. Se o ambiente não for suficientemente bom, as forças que a criança tem dentro de si ficam contidas e tendem a destruí-la, tá? E se o ambiente for suficientemente bom, essa criança tende a progredir. Mas o que é o ambiente para o Winnicott? Segundo o Winnicott, o ambiente da criança é a mãe, ou seja, a mãe tem que ser suficientemente boa para que essa criança tenha um desenvolvimento, tanto psíquico quanto físico, saudável. Qual que é o ambiente da mãe e da criança? Seria o pai. E o ambiente da mãe e da criança do pai? O bairro. E o ambiente do bairro, o município. E ele faz uma escadinha sobre quais são estes ambientes. Então ele conversa muito com a psicologia do cotidiano, muito com a psicologia comunitária também. Nessa fase de dependência absoluta, então, para a criança se desenvolver, ela tem que ter um ambiente suficientemente bom. O ambiente suficientemente bom da criança é a mãe. Ou seja, a mãe tem que ser suficientemente boa. Para que ela seja suficientemente boa, ela tem que cumprir 3 funções, que é a apresentação do objeto, o holding e o handling. Bom, a apresentação do objeto, não só o objeto, né, mas como ao mundo e etc., a gente tem que ter como muito importante que a primeira apresentação do objeto à criança é a mãe que traz, que é o seio. Então o seio é o primeiro objeto apresentado à criança. A oferta desse seio ou da mamadeira em horários propícios, em horários necessários, cria-se na criança a ilusão de que ela é criadora daquele seio, ou da mamadeira e etc. Ou seja, o bebê ele acha que ele é onipotente ao ponto de criar tudo o que supre as suas necessidades. Ou seja, o foco da dependência absoluta é a ilusão e ela acontece na apresentação do objeto. Lembrando que essa ilusão não é a mesma coisa de alucinação. Ele não alucina, ele... De fato, uma mãe suficientemente boa, faz com que o bebê acredite que ele é onipotente, que ele é criador deste seio. Ou seja, o bebê ele tem a impressão de que ele é criador dessa realidade externa. O Winnicott diz que não há intercâmbio entre a mãe e o bebê. O bebê acredita, né, na sua ilusão de que eles são um ser só. Então ele intitula isso como mãe-bebê. Mãe-bebê. A gente escreve aqui na hora de pôr. Bom, aí a gente vai para a segunda função de uma mãe suficientemente boa, que é o holding. O holding ele tem a função de sustentação. É muito importante a gente entender que nessa fase, o bebê, mesmo estando no berço ou no colo, qualquer falha em um dos dois, ele tem uma sensação de uma queda sem fim, como se ele caísse infinitamente. Então o holding ele tem essa função de sustentação, em transmitir para o bebê essa sensação de segurança. Então no holding, um dos principais pontos do holding é a criação de uma rotina. Essa rotina traz essa segurança para a criança. Gente, pensando que a gente está falando de bebê, tá bom? Então assim, não é uma rotina
mega difícil de ser estruturada, tá ligado? É tipo, mano, dar banho, dar mamar, pôr o bebê pra dormir, que caiu todas as minhas folhas. Então a gente tem que pensar que é uma rotina básica, é uma rotina de cuidados básicos. Ter hora pra dar de mamar, ter hora pra pôr pra dormir, ter hora pra dar banho. Isso vai criando com o bebê, por exemplo, ele vai ter horas de fazer cocô, de fazer xixi. E isso cria nele uma segurança maior, né? De que ele sabe que aquela hora é hora de tal coisa e assim vai. O bebê precisa dessa rotina para ele poder se sentir seguro e para que depois ele possa pensar sozinho. Bom, agora a gente vai para a terceira função da mãe suficientemente boa, que é o handling. Ele tem a função de personalização, ou seja, é a qual o bebê começa a entender as partes do seu corpo. Nessa fase é importantíssimo pensar o jeito que segura a criança, o jeito que pega ela do berço, o jeito que a mãe passa essa criança para outra pessoa segurar. Então, porque ela é extremamente sensitiva. Então, essa personalização é o reconhecimento das partes do corpo do bebê, é a noção de imagem corporal e o principal ponto é entender que a forma de pegar a criança é algo muito sério. Uma mãe cumprindo essas três funções, ela é uma mãe suficientemente boa segundo o Winnicott. Não existe qualquer possibilidade de que o bebê progrida do princípio do prazer para o princípio da realidade se ele não tiver uma mãe suficientemente boa. Lembrando que essa mãe suficientemente boa, ela não precisa suprir 100% todas as suas necessidades instintivas, mas é importante que ela nunca deixe o bebê desamparado, né? Isso seria uma mãe insuficientemente boa. Segundo o Winnicott, a mãe, atualmente principalmente, né, a gente tenta substituir a mãe por babá, por tia da creche, por a irmã mais velha que cuida, ou o irmão mais velho que cuida e outras substituições da mãe. Mas para o Winnicott, a mãe ela é insubstituível. Qualquer tentativa de substituição da mãe, essa criança vai sentir no decorrer do seu desenvolvimento psíquico e afetivo. Machista pra caralho! Bom, agora a gente vai para a segunda fase, segundo o Winnicott, que é a de dependência relativa. Ela vai aí em torno entre os 6 meses até 1 ano e meio, 2 anos. Dependência relativa é quando ocorre o desmame e o complexo de Édipo. Lembrando que o Winnicott não exclui o complexo de Édipo, mas ele não dá devida importância, né, como Freud, por exemplo. Então, na dependência relativa, a meta é a desilusão, que a criança é iludida na dependência absoluta e na dependência relativa ela tem que ser desiludida. Porém, ela só vai ocorrer corretamente caso ela tenha uma possibilidade de ilusão anteriormente, tá? Para ocorrer essa desilusão, vocês têm que pensar que é extremamente difícil para o bebê. É difícil a gente se desiludir, não é? Até mesmo hoje em dia. É um processo doloroso para a criança, né, essa desilusão. Então, ela tem a ajuda do objeto transicional. O que é isso? A gente fala objeto ou fenômeno transicional, que ele pode não ser somente um objeto, pode ser um dedo, um travesseirinho, um cobertorzinho, sabe? Aquela criança que tem um bichinho de pelúcia, alguma coisa que ela carrega sempre com ela, que aquilo traz segurança. É por isso que ela está sempre com aquele objeto. Ele é como se fosse uma extensão do corpo da criança. Mas ela não é mais uma ilusão, e muito menos uma alucinação. Então a criança ela inicia um relacionamento objetal de natureza afetuosa nessa época, tá? Então esse objeto transicional, ele vai ajudar a criança a passar por essa fase, a passar por essa desilusão e dar mais segurança para ela, tá? Então, lembrando que esse objeto transicional, ele não deve ser tirado da criança, né? O ambiente, ele deve ser facilitador e ele deve negociar este objeto com a criança, conforme passa o tempo, até mais ou menos os seus 7 anos. E daí a gente entra na última fase de desenvolvimento de Winnicott, que é o rumo à independência. Só para finalizar esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho também sobre verdadeiro e falso self. São 2 conceitos criados por Winnicott, que é o seguinte. Eu posso começar a falar de verdadeiro e falso self. O verdadeiro self, ele é autêntico, ele é sincero, ele tem suas raízes no inconsciente
e ele é verdadeiro, só que a gente não pode ser verdadeiro all time vivendo em sociedade. Então, por isso que existe o falso self. O falso self, ele é criado na desilusão e ele tem função de proteger o verdadeiro self. Nenhum nem outro são errados, né? Os dois estão corretos e eles têm uma relação dinâmica entre eles. Porém, o que pode vir a se tornar patológico quando ocorre uma fixação em um dos dois selves, né? Ou no verdadeiro self ou no falso self. Gente, lembrando que o verdadeiro self, ele não é uma pulsão, como as pulsões de vida e de morte. Ele é um gesto espontâneo, o verdadeiro self. O falso self, ele é construído socialmente. Por mais que às vezes esse falso self ele seja bem sucedido, o foco da clínica winnicottiana é encontrar o verdadeiro self, aquele criado em nós desde sempre, o verdadeiro e espontâneo. Bom, gente, no momento referências de hoje eu não tenho um livro físico, mas eu tenho os dois em PDF no meu celular. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem daí, porque as pessoas aqui não sabem do Zoom, sabe? Mas são dois livros de Winnicott. O primeiro chama da pediatria à psicanálise e o segundo, o ambiente e os processos de maturação. Os livros de Winnicott são muito bacanas de ler, não são livros difíceis, mas às vezes para vocês acompanharem a teoria e quiserem dar uma lida nos livros, quem quiser algumas dicas, eu posso passar as páginas principais sobre o conteúdo dessa videoaula, os capítulos principais. O livro ele é um pouquinho longo, mas ele é muito bacana de ser lido para quem quiser se encontrar um pouquinho mais na psicanálise. Então, bom, é isso. Curtam o vídeo aqui embaixo, comentem suas dúvidas. Só relembrando que o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo, se vocês tiverem algumas dúvidas ou quiserem saber as páginas para ler sobre estes dois livros da pediatria e psicanálise e o ambiente dos processos de maturação. Sobre a videoaula de hoje, eu passo por e-mail, só entrar em contato comigo, compartilhem para dar aquela força no nosso projeto e é isso. Até a próxima!